Falar sobre mal de Alzheimer com o Dr. Leandro Teles. Tudo bem, doutor Leandro? Tudo bom, Regina? Tudo jóia. E a família? Tá ótima, graças a Deus. As meninas? Estão lindas, estão em casa, aprontando bastante, mas tem sido bacana. Elas estão bem? Sem aula, em casa e tal, doutor? Elas estão bem. A pequenininha, né, agitada, eu acho que sente falta dos colegas, dos amiguinhos. A maiorzinha tá fazendo o EAD, tá se virando. Acho que todo mundo sente um pouco, mas eu acho que a gente tá próximo de uma solução, né? Mesmo? Isso é muito bom quando o médico fala isso. Acredito fortemente que em outubro teremos boas notícias e de dezembro para janeiro uma resolução com uma vacina ou mais de uma aprovada. Mais de uma? Sim. É reconfortante, porque às vezes a gente fica sem ter um horizonte. Doutor, mal de Alzheimer, por coincidência, vários idosos de pessoas próximas a mim estão com esse diagnóstico. Aí eu fiquei pensando, tem alguma coisa a ver com algo emocional? Não. Na verdade, a gente sabe que doenças graves, como depressão, durante muitos anos, podem aumentar um pouquinho o risco. Tá. Mas a doença ela não é emocional, é uma doença física no cérebro. Hoje vamos mostrar até algumas imagens do cérebro acometido pelo Alzheimer. E muito comum. É a doença neurológica degenerativa mais frequente. No Brasil, mais de 1.500.000 portadores. Então é muita gente. No mundo, mais de 30 milhões. Como mais pessoas têm envelhecido, mais pessoas têm padecido da doença de Alzheimer. Eu sempre corrijo, eu não gosto de usar o mal de Alzheimer, prefiro doença de Alzheimer, porque é um termo que é um pouco mal, bem, mas eu sei que a gente acaba usando esse termo, eu também uso mal, mas a gente prefere usar doença de Alzheimer. Olha os sintomas ali, Regina. Então, pessoas geralmente acima de 60, 65 anos, esquecimento... Jovens. 60 anos é muito jovem. E a gente imagina que em 2050, um quarto da população vai estar acima de 65 anos. Com o envelhecimento, então, olha lá, esquecimento para fatos recentes. Esquecer coisas recentes, lembrar mais do passado, pode ser um sintoma. Repetição de perguntas, palavras, posicionamento, dificuldade de cálculo, de lidar com dinheiro, de fazer cálculos aritméticos simples, oscilações do humor, com depressão, apatia, agressividade, desorientar-se. Sabe aquela pessoa que fica perdida em lugares conhecidos? Isso pode ser o fruto de um empobrecimento cognitivo que é característico da doença de Alzheimer. Confusão mental durante um diálogo, durante uma infecção urinária. Então a gente tem que ficar ligado nesses sintomas. Se isso tiver magnitude a ponto de atrapalhar, tem que buscar um neurologista. Então é uma doença física? É uma doença física, cerebral, orgânica, progressiva, que acontece mais em idosos. Acontece um pouco mais em mulheres do que homens, 3:2, e é uma doença hoje muito estudada, porque tem muito impacto financeiro, tem muito impacto em saúde, tem muito impacto na família, altera todo o componente familiar. E a parte emocional é mais sintoma da doença do que causa da doença. Perfeito. Mas muita gente tem essa dúvida que você trouxe. Depois de uma perda, ele começou com Alzheimer. Não existe nexo de causalidade entre a perda e o Alzheimer, mas pode haver uma descompensação e alteração emocional ser um sintoma, como a gente colocou no distúrbio de humor. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Doutor Leandro Teles, é mito ou verdade que existe um exame de sangue em desenvolvimento para diagnosticar a doença de Alzheimer? Essa é a pergunta que eu mais ouvi essa semana, estourou na mídia, um novo exame de sangue, isso é verdade. Tem se desenvolvido um exame que você colhe o sangue e identifica a proteína do Alzheimer, a proteína tal, no sangue das pessoas. Antes ou depois? A gente vai usar na prática para diferenciar depois, mas numa parte desses estudos mostrou-se que pode ter alteração no sangue antes, 10 a 20 anos antes, porque a doença começa no cérebro antes dos sintomas. E o exame pode pegar antes. Isso é ótimo. Isso é bom, principalmente para pesquisa, porque hoje a gente não tem um neuroprotetor, um remédio que evite o Alzheimer. Mas, para você selecionar as pessoas antes da doença, você pode testar o remédio inovador antes. Então isso é muito importante. Agora, na prática, é preocupante a pessoa descobrir antes se ela não pode evitar, porque ela não sabe quando vai acontecer, se vai e nem como evitar. O diagnóstico do Alzheimer é clínico, o médico faz com a consulta, testando a pessoa no consultório. Agora, alguns exames ajudam. Olha a ressonância magnética, dá uma frisada naquele primeiro exame. Olha como é diferente um cérebro normal do lado de cá e do outro lado o cérebro alterado. Sim. Então, se você focar na primeira imagem cinza, olha como a imagem do cérebro é maior, e ali o cérebro está mais atrofiado na segunda imagem. Agora, olha esse exame colorido. O exame colorido é o PET scan. O PET scan é um exame caro e ajuda no diagnóstico. Olha a diferença do colorido do lado esquerdo
para o colorido do lado direito da tela aqui. Muito diferente. Você percebe que existe um apagamento, um silenciamento em algumas áreas. Este exame ajuda no diagnóstico. O exame do líquor pode ajudar e agora está começando esse exame do sangue, que vai chegar na prática clínica daqui uns 3 a 5 anos. Olha a evolução científica, onde você já consegue ver o cérebro em vivo, mostrando as alterações. Olha essa imagem que interessante. Essa imagem parece complicada, mas não é. Este é um neurônio que padece da doença de Alzheimer. O pink? O pink é um neurônio, essa célula estrelada, que é muito importante no cérebro, e estas manchas, essa bola que fica em volta dele, e este pretinho que está dentro do neurônio, ele é a alteração do Alzheimer. Você tem essas placas de amiloide fora do neurônio, e você tem esses novelos dentro do neurônio, que fazem que o neurônio morra. Há um empobrecimento e a pessoa começa a ter uma redução do tamanho cerebral e de algumas funções intelectuais características. O máximo essa imagem. Então, a gente já conhece a fisiopatologia. Então, daí para encontrar um tratamento e uma cura, na minha concepção, é uma questão de tempo. Eu acho que ainda vai mais alguns anos, mas a gente conhece muito da doença e olha como ela é física e orgânica, a ponto de você enxergá-la no microscópio. O máximo essa imagem. Bom, continuando. É mito ou verdade que a doença pode ocorrer em pacientes mais jovens? Verdade. A maioria acima dos 65 anos, mas 5 a 10% pode acontecer antes dos 65. A gente chama de Alzheimer pré-senil. Isso acontece quando o fator genético é mais forte. Então, existe o Alzheimer com genética mais forte e pode acontecer até os 50 anos, 55 anos. Mas a maioria acontece após 65 e a partir dessa idade, a cada 5 anos, o risco dobra. Então, o risco é maior quanto mais velha a pessoa. E vem de uma vez ou vem gradativamente? Não, é uma doença insidiosa, vem aos poucos. A pessoa começa com uma leve alteração de memória, depois isso vai ficando mais proeminente, aí surge a dificuldade de se orientar, de reconhecer as pessoas, de levar a cabo algumas atividades domiciliares, de guardar objetos, não lembrar onde guardou. A doença ela é progressiva e insidiosa. Em média, ela evolui em torno de 8 a 10 anos. Então, ela é uma doença que evolui em torno de uma década. Existem formas mais rápidas e formas mais lentas, mas pode acontecer em jovens a despeito de ser infrequente. É mito ou verdade que a causa da doença é totalmente genética? Você já aprendeu que nem sempre, nem nunca. Quando você põe a palavra totalmente, pronto, já é mito. Você está esperta, já na leitura você já captou a mensagem. É mito. Na verdade, a doença ela tem alguns fatores genéticos e aí o risco genético é maior quanto mais familiares você tem, quanto mais próximos são os familiares e quanto mais jovem o familiar teve o Alzheimer. Quando ele tem a forma pré-senil, a genética é mais forte. Na forma esporádica, do paciente mais velhinho, aí você não tem tanta genética. E aí tem uma série de fatores ambientais que a gente vai abordar na sequência, que aumenta o risco. Então, olha, genética, sim, idade e sexo. Isso a gente não muda. Isso responde por 60% do seu risco. Mas tem 40% que você pode mudar, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Tá bom. Me espera um minutinho. Quanto se você quiser. Vamos às perguntas para o Dr. Leandro Teles. A primeira pergunta é enviada pela Neuza. Qual a diferença de Alzheimer e demência senil? Que outras doenças podem se confundir com Alzheimer? Esse termo demência senil a gente usava muito antigamente, a gente não usa mais. Demência seria a perda de modalidades intelectuais, senil seria o que acontece com a idade. Hoje em dia a gente fala doença de Alzheimer. Quando você vê um idoso com declínio cognitivo, que vai perdendo função, 70% de chance de ser doença de Alzheimer. Tá. Outras doenças que podem dar declínio, que são muito comuns, é AVC, lesões vasculares, outras demências como frontotemporal, corpúsculos de Levy, o neuro consegue separá-las, e até algumas alterações metabólicas no sangue. Hipotireoidismo, carência de vitamina B12, algumas formas graves de depressão que podem lembrar o Alzheimer. Então o médico ele tem que quantificar e tem que elucidar, fazer um diagnóstico diferencial para dizer que em vida alguém tem um Alzheimer provável. Tá certo. Próxima pergunta da Isabela. Falar nisso, a Isabela veio aqui ontem. A Isabela Camargo, querida, eu fiz uma live com ela semana passada, tá lançando um livro, né? Lançou Dá um tempo. Hoje. Ela veio aqui ontem, o lançamento é hoje, às 8 da noite. Nas redes sociais. Às 8 da noite. Bom, a pergunta da Isabela Lopes. Existem formas de prevenção para demências? Excelente pergunta. Como eu falei, 40% do risco é o risco que a pessoa pode prevenir. Então, alguns jeitos de prevenir. Boa. Olha lá.
Aqui são cientificamente comprovados. Inclusive, esse é um artigo do The Lancet, que é uma revista renomada e foi bem recente, agora em 2020. Ó, a obesidade é fator de risco. Então, reduzindo a obesidade, você reduz o risco de alterações demenciais. Hipertensão. Se você tem hipertensão, tem que mantê-la controlada. Tá. Com remédio, com alimentação, com exercício. Diabetes. Por ter uma agressão cerebral no diabetes, tem que manter o diabetes controlado. HB glicada, glicemia de jejum, com dieta, exercício e medicamento. Exercício, ó, exercício físico, aí tem uma frase que é assim, nunca é cedo demais e nem nunca é tarde demais. Não tem essa, eu tô novo, tem que começar agora a cuidar do cérebro. Tô velho. Ah, não, eu tô velho. Também tem que começar. Exercício físico aeróbico diminui o risco de demência, inclusive produzindo o fator que aumenta o tamanho do seu hipocampo, que é a região da memória. Escolaridade. Por que escolaridade? Isso é um dos fatores mais importantes. Se você pegar analfabetismo ou pessoas com baixa escolaridade, o risco de Alzheimer é maior. Por isso que você tem mais Alzheimer e demências em países mais pobres. E isso é uma coisa, um recado que eu vou dar para os nossos governantes. Quando for discutir a escolaridade, olha como é uma coisa que você faz na infância e na adolescência e determina a sua vida. No seu risco. E aí é por uma questão de reserva intelectual. Quanto mais reserva intelectual, mais você atrasa, posterga o início de um sintoma, mais ferramenta você tem para enfrentar a demência, de modo que você possa morrer antes, entre aspas, ou viver uma vida sem Alzheimer por atrasar a manifestação. Aqui eu coloquei escolaridade, mas vale qualquer tipo de atividade mental, em qualquer idade. Aqui nos estudos, eles estudam escolaridade porque é mais objetivo, mas um curso, uma viagem, atividade social... Um instrumento, idioma... Tudo isso ajuda a preservar o cérebro. O cérebro não vive só de glicose e oxigênio, ele precisa de vivência. Olha lá, traumatismos na região da cabeça, evitá-los. Tem a demência pugilística, quando você tem traumas na cabeça, isso pode levar à demência também. Depressão, reconhecer e tratar, se ela for bem tratada, o risco de demência é menor. Bebida alcoólica, o excesso de bebida piora o risco por lesão do álcool e por carência de vitaminas que o alcoolismo dá. Aqui eu quero destacar, ó, socialização, exato, trabalhos científicos. Pessoas mais solitárias, sozinhas ou que socializam pouco têm um risco maior de declínio intelectual. Então tem que manter a família unida, as pessoas juntas, apesar dos pesares, a despeito de... Porque a vida real, as amizades reais, elas passam por frustrações, ressignificação. E aí, doutor Leandro, pode ser encontros virtuais neste momento? Nesse momento, melhor, mas tem que ter afeto envolvido. Perfeito. Não pode ser aquela conversa de elevador, nem só a curtida no Instagram. Tem que ser bate-papo, bolinho de cá, bolinho de lá, o ombro virtual. É importante que as pessoas doem mais tempo e atenção para outra. Isso faz bem para os dois lados, porque a socialização é uma via de mão dupla. Entendido. Aí é novidade, ó, poluição. Nunca tinha havido estudos que mostravam isso, mas a poluição, ela leva também ao maior risco cardiovascular e um risco maior de lesões cerebrais. Problemas auditivos, isso é muito comum, as pessoas ficarem com problema auditivo e não escutarem bem. Aí se isolam. Isso, se isolam e aí tem menos estímulo, então tem que tratar o problema auditivo, colocar aparelhos de boa qualidade, revisar este aparelho. Eu aqui coloco um caco, não está no trabalho, mas também questões visuais, operar a catarata, colocar um óculos de boa qualidade. Quando você melhora o sensor, você abre uma janela para o cérebro e o mundo. E redução do tabagismo, isso é importante. Outras duas coisas que eu queria citar, que também são cacos, ó, sono adequado e dieta num padrão mais mediterrâneo, de melhor qualidade. Isso vai entrar na prevenção de demências e você consegue reduzir em 40%. Os outros 60% você não consegue mudar. Então vamos investir no que a gente pode, genética, sexo e idade. A gente não vai parar a ampulheta. Enquanto não há um medicamento, estas modalidades são imprescindíveis. Eu até recomendaria as pessoas a tirar uma foto desse slide para colocar na cabeceira. Olha lá, pega o celular, tira uma foto para ver se você está cumprindo bem esse checklist. Boa. Vamos continuar com as perguntas? Você que manda. Ada. Qual exame eu devo fazer para saber se terei Alzheimer no futuro? A primeira pergunta é, precisa fazer esse exame? Porque as pessoas falam, eu queria saber se eu vou ter ou não. Calma, só é legal saber se vai ter, se você tem como evitar plenamente. Perceba que tudo que eu falei de dicas são dicas de saúde geral. Todo mundo tem que fazer independente do risco. Agora, existem exames que enxergam Alzheimer antes do sintoma? Até existem. Esse do líquor, que é invasivo, o PET scan, que pode ver um pouco antes, que é bem caro. Dói.
tem os seus riscos, e talvez esse de sangue. Agora, tem que discutir eticamente. Vale a pena eu falar, Leandro, daqui a 10 anos você vai ter Alzheimer. Quer dizer, eu vou ter que viver os 10 anos com essa preocupação e mais todo o prazo depois com Alzheimer. É para pensar mesmo, hein? Então, e o exame também não consegue garantir em qual intensidade, nem daqui a quanto tempo, nem se eu vou estar vivo até lá, Exato. nem se já vai ter um tratamento até lá. Então, o exame que vê a doença antes, ele é importante para pesquisa, para eu selecionar a pessoa que está em risco, para testar nela um medicamento. E depois que eu tiver um medicamento neuroprotetor, aí é importante testar as pessoas. Mas testar por testar, dentro de uma lógica inexorável, eu acho um pouco maldade. Vai aumentar o risco de depressão, de suicídio ou de um sofrimento por uma coisa que a pessoa talvez não vivencie. Então, o exame de sangue ele vem para pessoas que já estão com sintomas ou para pessoas que vão testar em protocolos de pesquisa. Curiosidade, é melhor lidar com isso, até porque a vida ela é uma existência finita e alguma doença vai pegar a gente de jeito. A próxima pergunta é enviada pela Elizabeth. Qual o papel da família no suporte ao paciente com Alzheimer? Fundamental em todas as etapas. No reconhecimento da doença, porque às vezes o paciente não percebe a limitação. Então, observar, levar para o médico. Muito importante para lidar com as dificuldades. Tem família que vai peitar a dificuldade. Não tem que lembrar e vai insistir. Calma. Tem que lidar com bom humor, com uma certa resignação. Colocar também ferramentas para que a memória seja facilitada. Calendário, fotos de família. Nas famílias que são unidas, onde há uma divisão de tarefas, uma compreensão da doença, onde as famílias participam do ato da consulta, da terapia ocupacional, da fono, e onde há uma certa leveza, os pacientes eles vão melhor. Porque tem famílias que acabam se desestruturando nesse momento, muito comum no Brasil sobrar para uma pessoa, um cuidador. Então essa divisão é muito importante e melhora muito o prognóstico do paciente. Perfeito. O Dr. Leandro Teles é médico, neurologista. O site do Dr. Leandro é leandroteles.com.br, sem nenhuma letra dobrada, tudo simples. leandroteles.com.br. O Instagram do Dr. Leandro é neuroleandroteles, também tudo simples. @neuroleandroteles no Instagram. E as lives? Estamos fazendo lives diariamente, é bastante produtivo. No Instagram é a rede social que eu mais entro, Neuro Leandro Teles. E hoje estamos com o lançamento da pré-venda do novo livro. Ficou lindo. Eu estava vendo lá do André Rezende, quando ele estava montando os novos desafios do cérebro. Já está em pré-venda? Está em pré-venda a partir de hoje, as pessoas já conseguem acesso. Parabéns. No Instagram, que eu vou colocar ali o Caminho das Pedras, ele vai ser lançado oficialmente em outubro. Tá. E a gente já está fazendo também kits de brindes para as pessoas que comprarem em pré-venda. Cada capítulo é sobre um desafio. Falamos sobre fadiga, sobre esgotamento, depressão, ansiedade, insônia. 100% para leigo. Todo mundo que tem um cérebro para cuidar, é legal ter uma leitura. E convido também você a conhecer o livro. Vou trazer o seu na próxima vez. Esse é um boneco ainda. Por favor, e é uma excelente sugestão para presente, porque eu acho que a gente precisa se fazer presente na vida das pessoas nesse momento. Verdade. Mostra uma minha preocupação com o outro. Exato. E presentear com o livro, quando a natureza que for. Coloco aí em destaque também o Dá um Tempo, da Isabela, que postou agora. Todos os livros que levam à reflexão, à mudança de comportamentos, a propósito. Como é o seu livro também, né? Que fala sobre propósito e mudança. Eu acho que isso é um carinho e um presente muito legal. E produtivo para a pessoa, produtivo, né, e às vezes não tão caro, né? Às vezes você consegue investir em alguma coisa que vai, às vezes, mudar a vida da pessoa. Exato. Muito obrigada. Um beijo para as meninas. Eu que agradeço. A pequenininha já deve estar grande, né? Tá com quase 3 anos. Fofíssimo. Tá uma beleza. Em breve, todo mundo aqui. Se Até Deus mais, quiser. doutor Bom Leandro. programa, Regina. Obrigada.